Este CD Esperança e Vida, que se baseia no livro Suicídio e Suas Consequências, de Gerson Simões Monteiro, em sua apresentação diz que a alma não desaparece com o corpo, não é destruída pela morte. É imortal, imperecível, e é por isso que pelo suicídio ela não desaparece, assim como também não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano após a destruição do invólucro carnal. Para demonstrar toda essa realidade, reunimos neste livro relatos fornecidos pelos espíritos suicidas por intermédio de diversos médiuns e registrados em diferentes obras espíritas. São depoimentos sobre as mais variadas situações que eles vivem depois de terem dado cabo do corpo físico. São informações sobre as diversas regiões do mundo espiritual, onde permanecem temporariamente, expiando as dolorosas consequências do ato infeliz. Apresentamos ainda experiências regeneradoras por que passam os suicidas ao reencarnarem neste mundo, com o fim de se harmonizarem com as leis sábias e magnânimas de Deus. Tudo isso é bem verdade, tem o propósito de alertar aos que se encontram na Terra, sofrendo provas físicas ou morais, que não vale a pena se matar. Ou melhor, o suicídio não compensa, porque a decepção que experimentam os suicidas é muito grande. Ao pretenderem acabar com seus sofrimentos intencionalmente buscando a morte, ao contrário disso constatam que continuam vivos, suportando dores e sofrimentos inenarráveis. Embora destaque a dura realidade do sofrimento sem limites e os dramas pungentes dos suicidas, esta obra só tem um propósito: o de servir para a reflexão do ser visitado pela incerteza do futuro espiritual e acender a luz da esperança. Breve introdução. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem para pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nolo ensinam não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Suicídio e Suas Consequências retrata toda a realidade focalizada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ao final do tema Desgosto da Vida, Suicídio, nas questões 943 a 957. Vamos iniciar o relato dos casos selecionados. Não soube esperar. Francisco Teodoro, próspero industrial, nos idos de 1914, viveu esmagadora crise financeira. Diante da falência iminente, e porque alguém o ameaçava com escândalos na imprensa, denunciando-o como negociante desonesto, cometeu o suicídio. Este fato e o seu desenvolvimento no mundo dos espíritos estão narrados por Hilário Silva no livro Ideias e Ilustrações,
psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Segundo o espírito Hilário Silva, o empresário suicida experimentou pavorosos sofrimentos no mundo espiritual em consequência de ter ceifado a sua própria vida. Depois de 30 anos, Francisco Teodoro recuperou-se na espiritualidade com o apoio da misericórdia divina, que promoveu em seu benefício o socorro e tratamentos necessários por intermédio de abnegados benfeitores espirituais. Em razão da sua melhora espiritual, o ex-suicida desejou descer à terra para rever a fábrica de tecidos que tinha sido sua e supunha estar em ruínas. Ao visitá-la, ficou surpreso com o enorme progresso da indústria que fundara. Naquele momento, um amigo espiritual deu-lhe a conhecer que, após 5 dias de seu suicídio, todo o estoque de tecidos da fábrica foi vendido por importância superior a 4.000 contos de réis, ou seja, 4 vezes mais o valor da dívida contraída que o levara a cometer o suicídio. Diante dessa informação, o industrial suicida mostrou melancólico sorriso, compreendendo que a bondade divina não faltara. Ele apenas não soube esperar. Apenas 5 dias. Muitas vezes na vida são necessários dias, meses, anos para resolvermos problemas ou vencermos dificuldades. Mas uma coisa é certa: todos eles têm solução. A questão é saber esperar e, por piores que sejam as nossas dores físicas ou morais, devemos confiar na bondade de Deus e prosseguir trabalhando pela nossa felicidade, que certamente será alcançada na medida em que construirmos a felicidade alheia. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas, disse Jesus. Entrevista com o espírito Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, concedendo entrevista ao espírito Humberto de Campos, declarou com muita lucidez que a tese do suicídio intencional não é verdadeira, como foi comentada. Segundo ela, os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida. O espírito Marilyn Monroe, nessa entrevista publicada no livro Estante da Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, informa o espírito Humberto de Campos, o seu entrevistador no mundo espiritual, que não conseguiu dormir na hora da sua morte e que acompanhou com indescritível angústia o que se seguiu com o seu corpo inerme. Diante dessa informação, Humberto de Campos, perguntando a Marilyn Monroe sobre o porquê de sua percepção acentuada no instante da morte, que de modo comum traz anestesia e repouso, obteve a seguinte resposta: efetivamente, não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo estava em cursa no suicídio indireto. Malbaratara minhas forças em nome da arte, entregara-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente, fui informada por amigos daqui de que não me foi possível descansar após a desencarnação enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa de espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Sobre a época em que se deu sua morte, Marilyn Monroe esclarece também que se achava sob profunda depressão e que passava por tremendo processo obsessivo, tanto assim que, ao desencarnar, constatou no seu aposento a presença de malfeitores desencarnados que dilapidaram suas energias. Segundo ela, a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito maior que o câncer. A ex-estrela de Hollywood disse ainda que desde menino sofria altos e baixos em matéria de sentimento,
por não governar a sua liberdade. Solicitada pelo espírito Humberto de Campos a enviar um recado para aqueles que admiraram os seus filmes e que recordam na Terra a sua presença marcante, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no circo do cotidiano. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Perguntou Jesus. O engano de um jovem. O jovem suicida cearense Francisco Adonias Nogueira Filho, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, enviou uma carta-mensagem à sua mãe, Evangelina Tertinha Soares Rosa, dando uma prova de que a vida continua e que ele estava em plena recuperação na vida espiritual. Na referida comunicação, diz o jovem suicida: Querida mamãe Evangelina e querida vovó Esther, estou aqui na condição do filho que volta a fim de lhes pedir perdão. Vovó querida, me desculpe pelo que fiz em Crateús, quando a sua bondade estava pronta a fim de me defender e proteger constantemente. A vida me pareceu vazia, sem sentido, quando a mãezinha Evangelina e a vovó Esther esperavam tanto de mim. Prossegue o espírito Francisco Adonias dizendo: Não sei de onde me veio o impulso temerário. Senti que o meu corpo balançava no espaço e que eu caía numa tremenda escuridão. O que se passou não tenho vocábulos para contar. Quanto tempo me arrastei naquelas sombras densas, arrependido e infeliz, não sei dizer. Depois de um tempo que para mim teve a duração de séculos, uma voz me veio atender aos gritos de socorro. Desde então fui hospitalizado para tratamento. Já consigo ver as pessoas e conversar, mas a figura da mamãe Evangelina a sofrer por minha causa não me sai da cabeça. Mãe, me perdoe e não desanime. Quase ao final da comunicação citada, o espírito suicida apresenta um pensamento que conforta a todos os que sofrem na terra. Deus nunca está pobre de misericórdia, e eu espero um novo dia, no qual a minha consciência de rapaz amanheça pacificada. E suas últimas palavras, ao se despedir dessa mensagem de esperança endereçada aos que ficaram, são muito confortadoras. Querida vó Esther e querida mamãe Evangelina, perdoem ao filho ingrato que um dia se restabelecerá para viver novamente respeitando as leis de Deus e amando-as cada vez mais. Cremos que o sofrimento desse jovem está retratado no soneto Luta, de autoria da poetisa Francisca Júlia da Silva, publicado no livro Vozes do Grande Além, que assim nos fala. Por mais vos fira o sonho a rajada violenta do temporal de fel que enlouquece e vergasta, suportai com denodo a fúria iconoclasta e o granizo cruel da lúrida tormenta. Carreia a dor consigo a beleza opulenta da verdade suprema, eternamente casta. Recebei-lhe o aguilhão que nos lacera e arrasta, ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta. De alma erguida ao Senhor varai a sombra fria. Por mais horrenda noite, há sempre um novo dia. Ao calor da esperança, a luz que nos enleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não ouvideis na cruz redentora e sublime que a fuga para a morte é um salto para a treva. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela
se transportaria, e nada vos seria impossível, afirmou Jesus. Tremenda surpresa. No mundo espiritual, uma suicida que já havia deixado o corpo físico há 14 anos ingerindo formicida, concedeu entrevista ao espírito Irmão X, pseudônimo do grande escritor brasileiro Humberto de Campos. Ela se envenenou aos 32 anos de idade, deixando o esposo e um filhinho. Na Terra, caracterizava-se por nobres qualidades morais, além de ser extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Dos 10 quesitos da entrevista feita pelo espírito Humberto de Campos e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, publicada no livro Estante da Vida, destacamos os seguintes pontos para a nossa reflexão e para podermos aquilatar o drama doloroso vivido por essa pobre suicida. Primeiro, ela não possuía consistente fé religiosa. Segundo, permaneceu completamente lúcida e por muito tempo quando sobreveio a morte. Terceiro, padeceu terríveis sofrimentos ao verificar-se desencarnada. Ouvia os lamentos de seu marido e do seu pequenino filho a suplicar socorro. Quando o rabecão lhe arrebatou o corpo imóvel, tentou ficar em casa, mas não pôde. Atirada a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Ao se ver desnuda, na mesa de necropsia, de imediato tremeu de vergonha. Depois de 2 moços abrirem seu ventre sem nenhuma cerimônia na necrópsia, aguentou duchas de água fria nas vísceras expostas. Quarto, orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Quinto, muitos amigos e parentes desencarnados, embora procurassem auxiliá-la, não conseguiam, porque, dada a sua condição de suicida, continuava em plenitude das forças físicas. Sexto, assistiu ao próprio enterro com o terror que se pode imaginar. Sétimo, estando mentalmente cega de dor, não podia enxergar os benfeitores espirituais no cemitério. Oitavo, não sabe quanto tempo esteve na cela do sepulcro. Quando a corda magnética cedeu, viu-se libertada. Refere-se ao laço perispiritual que prende o espírito ao corpo físico, e pôs-se de pé na cova. Após muito tempo de oração e remorso, obteve socorro dos espíritos missionários a fim de interná-la num campo de tratamento, no mundo espiritual. Nono, decidiu matar-se por ciúmes de seu esposo, que passava a simpatizar com outra mulher. Humberto de Campos, ao perguntar se ela julgava que sua atitude lhe havia trazido algum benefício, respondeu o seguinte, e que constitui o 10º ponto que destacamos para a nossa reflexão. 10º, apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, enunciou Jesus. Mensagem previa o desfecho.
Na reunião pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de 23 de agosto de 1954, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o Espírito Emmanuel psicografou pelo médium Chico Xavier a mensagem Suicidas. Pelo seu teor, podemos deduzir que os benfeitores espirituais estavam prevendo o suicídio do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que se consumou no dia seguinte, isto é, no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Para seu conhecimento, vamos apresentar na íntegra essa mensagem publicada no livro Escrínio de Luz. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu talvez a luta insana e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, ruídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuravam fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas de despenhadeiro cruel? E pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da rendição antes do triunfo, ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios no pelourinho da maldade e da calúnia, pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência, pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destrói o próximo, pelos que se afogam no charco da viciação, pelos que se entregam à inércia e pelos que perseguem e chicoteiam os semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo de lodo que hão de perecer. Saibamos utilizar dificuldades na sublimação de nosso futuro. A terra é um santuário de regeneração e de esperança para quantos lhe abraçam as lições com ânimo forte, conscientes da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Dores, aflições, provas e desencantos representam um material educativo do templo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies no cansaço ou ao desalento, na solução dos problemas que te afligem à marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia que raiará sempre mais belo. Caminha para diante, regozija-te com o sofrimento que te ajusta as contas e abençoa os obstáculos que te fazem mais experiente e mais nobre. E unido à tarefa que o Senhor te confiou, qualquer que ela seja, aprendendo e servindo, amando e lutando na construção do bem infinito, encontrarás, mesmo na terra, o manancial da vida abundante que te alimentará o coração na conquista da vida imperecível. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Convidou Jesus. O perigo do materialismo. MJBD era um homem instruído, saturado de ideias materialistas. Não acreditava em Deus nem na existência da alma. Acabou se matando. A pedido de um parente, relata Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, MJBD foi evocado na Sociedade Espírita de Paris 2 anos depois de desencarnado. O espírito MJBD, em sua mensagem, revelou que o motivo do suicídio fora exatamente o tédio de uma vida sem esperança. Respondendo a Allan Kardec quanto à situação em que se encontrava, disse o ex-ateu:
sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como um braseiro, horrivelmente atormentado. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do assunto, diz o seguinte: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Muita gente pensa no suicídio quando a vida é sem esperança e busca fugir dela a qualquer preço. Porém, quando se tem a certeza de que a vida continua após a morte, a esperança se fortalece, porque a vida espiritual torna-se uma realidade e a criatura entende que a porta falsa do suicídio dará início a uma vida de grandes sofrimentos, e isso nem pensar. As ideias materialistas são muito perigosas porque atingem a alma, levando-a a situações desesperadoras e insustentáveis. O Espiritismo, como já se disse, matou o materialismo. Os pretensos argumentos científicos de não se poder provar a sobrevivência do espírito após a morte caíram por terra com a doutrina espírita, que demonstra sobejamente essa sobrevivência por meio de fatos irrefutáveis. E atualmente também a ciência ratifica esse postulado, já demonstrado desde 1857 pelo Espiritismo. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Disse Jesus. Pediu antes de nascer. Adelino Silveira, no livro Chico, de Francisco, relata um episódio ocorrido com certa senhora que procurou o médium mineiro com uma criança no braço e que lhe fez a seguinte pergunta: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Com a intervenção de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, a resposta foi dada. Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão que está em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Avise nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu benefício, para que ele fique mais algum tempo na terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Esse fato se enquadra na resposta dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, ou seja, a de que o próprio espírito escolhe o gênero de provas por que há de passar antes de começar nova existência corporal, consistindo nisso o seu livre arbítrio. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Jesus. Terapia contra o suicídio. O espírito de uma jovem suicida, cujo nome na terra era Hilda, relata seus padecimentos após a morte do corpo, deixando bem clara a causa do seu gesto infeliz. Além da sua rebeldia em não aceitar a vida com suas naturais dificuldades, também foi inspirada por espíritos obsessores, ou seja,
por almas situadas temporariamente nas faixas da ignorância e da maldade. Eis alguns trechos do depoimento do espírito Hilda pela psicofonia do médium Francisco Cândido Xavier, registrado na obra Vozes do Grande Além. Fala-vos, humilde companheira que ainda sofre, depois da aflitiva tragédia no suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou o infeliz. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia de fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com a volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falavam mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores, a quem devia ternura, dos familiares com os quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Em razão disso, padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Vejamos agora o que nos aconselha a jovem suicida para nos defendermos da ideia nefasta do suicídio. Cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a boa execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tenhamos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Ao analisarmos o depoimento de Hilda, cremos que para vivermos neste mundo, precisamos basicamente, primeiro, aceitar as pessoas como são. E segundo, aceitar a vida como se nos apresenta, mas fazendo tudo por melhorá-la incessantemente. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes, afirmou Jesus. Judas socorrido por Jesus. O texto evangélico relata que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena após o terceiro dia da sua morte. O diálogo estabelecido entre ele e Madalena neste acontecimento está narrado em forma de poema pelo espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sob o título Amor e Perdão, no livro Coração e Vida, o final desse diálogo apresentado a seguir revela o imenso amor de Jesus, que após a sua morte vai ao encontro de Judas, que se enforcou ao constatar que o Mestre fora crucificado por culpa de sua insensata ambição política. Senhor, onde estiveste? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro
em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa revelação via mediúnica, esclarecendo onde esteve o Cristo nos 3 dias após a sua morte, fato não registrado no Novo Testamento, demonstra, sobretudo, a extensão da infinita misericórdia de Jesus para todos os sofredores. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, sentenciou Jesus. Em vez de olhar para o céu. Há quem diga que, em se morrendo, tudo termina. Por isso, alimenta a infeliz ideia de que, em se matando, os sofrimentos acabam. No entanto, isto não é verdade. As comunicações de espíritos suicidas demonstram que a dor que eles experimentam após a morte do corpo é indescritível. Segundo suas dolorosas narrativas das reuniões espíritas, o maior desapontamento é o de verificarem que a morte não os livra de seus tormentos. E pior do que isso, esses tormentos são em muito aumentados pelo gesto de revolta praticado. A esse respeito, Allan Kardec registra na obra O Céu e o Inferno a comunicação de François-Simon Louvet, dada espontaneamente em uma reunião dirigida pelo codificador no Havre em 12 de fevereiro de 1863, em que o espírito diz melancolicamente: Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Oh, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acordam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes da velhice. E foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Após a comunicação do pobre suicida, um espírito instrutor esclareceu que François tinha tido na terra a prova da miséria e, vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem. Em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Informou ainda que ele, descendo aos extremos do desespero, atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Ao final de seus informes, o benfeitor espiritual roga aos presentes àquela reunião piedade para a alma do infortunado suicida, que não era adiantada, mas que já desejava reparar o seu erro numa nova encarnação. Buscando informações a respeito, Allan Kardec encontrou no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a notícia que dava conta do lamentável acontecimento e, em certo trecho, dizia: um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de carroça, cujo pendor à embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François-Simon Louvet. Tinha 67 anos de idade. Poder-se-ia aplicar a esse caso uma trova de Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier em Parnaso de Além-Túmulo. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero
é porta para outra dor. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã. Portanto, o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal, asseverou Jesus. Obsessão e suicídio. Os espíritos desencarnados moralmente atrasados podem influenciar as pessoas e até levá-las ao suicídio. Esse é um dos perigos que muita gente não leva em conta ao receber sutis sugestões para desertar da vida. Basta um momento de reflexão do ser encarnado para que os espíritos situados na faixa do mal inoculem sugestões de autodestruição, movidos por sentimentos de vingança ou pelo simples desejo de arrastar a infelicidade outros seres. Quando se experimenta depressão ou um grande vazio por dentro, podem surgir pensamentos como, por exemplo, sumir de vez, ou acabar com tudo isso, morrer para deixar de sofrer, etc. Enfim, ideias funestas que podem levar à efetiva prática do suicídio. Há pessoas que ouvem vozes ordenando-lhes que deem cabo da vida. Segundo elas, é como se fosse uma voz falando dentro de suas mentes. Isso é o que se verifica no processo obsessivo por ação de espíritos malfazejos. Segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a morte apenas nos livra da presença física do inimigo, pois ele pode nos perseguir com o seu ódio mesmo depois de haver deixado o corpo físico. Eis porque muitas pessoas se matam sem que haja uma explicação para os que ficam. O espírito do suicida Antoine Bell, em comunicação via mediúnica a Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, esclareceu que seu ato foi sugerido por um espírito perseguidor. Segundo ele, em anterior encarnação, havia assassinado um seu rival. Este rival desencarnado o perseguiu com seu ódio durante anos, levando-o a cometer o gesto infeliz. Obsessão, como se sabe, é um gênero de provação, podendo revestir-se de muitas formas, mas que de maneira alguma isenta de culpabilidade aquele que cometer o suicídio induzido por um espírito perseguidor. O homem dispõe de seu livre arbítrio e, por conseguinte, está em si o ceder ou resistir às sugestões sob pressão do seu inimigo desencarnado, o que faz com o assentimento da sua vontade. É bem verdade que a culpa de Bell foi menor, segundo ele próprio afirmou no seu relato ao codificador do Espiritismo, pois a ação foi instigada por outrem e não praticada por sua total iniciativa. Allan Kardec esclarece também que não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Aquele que sofre a perseguição espiritual pode anular o seu efeito através do bem praticado ao próximo, do perdão que conceda aos seus ofensores e, principalmente, das preces dirigidas aos inimigos desencarnados, rogando a Deus perdão pelo mal praticado a eles. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houveres pago o último ceitil, admoestou Jesus. Suicida não alcança a felicidade. Félicien era um homem rico, instruído, poeta de espírito,
possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Com essa descrição inicial, Allan Kardec registra na obra O Céu e o Inferno traços da personalidade do suicida Felicien. Falsas especulações comprometeram a fortuna de Felicien e, não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. O codificador do Espiritismo, que o conhecia intimamente, evocou-o 4 meses após o suicídio, utilizando para isso um médium psicógrafo. Eis alguns trechos da comunicação do espírito Felicien para você melhor analisar as consequências da sua infeliz ideia de acabar com a vida material. Choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Agora só tenho necessidade de preces. Orai principalmente para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles me chamam de covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. Que suplício meu! Quanto sou desgraçado! Orando, fazeis por mim mais que por vós pude fazer quando na terra. Allan Kardec, dirigindo-se posteriormente ao espírito Felicien, esclareceu-lhe que seu ato não foi fruto da fatalidade, mas sim de sua fraqueza, de não ser responsável pelos seus atos. O orgulho leva o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam da sua incúria. Disse-lhe ainda que sua provação consistia no encadeamento de circunstâncias que deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio, que ele não soube dominar, apesar do talento e instrução. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Convidou Jesus. Aborto e suicídio. Cecília era uma mulher de 25 anos, de família abastada e que solteira engravidou. O espírito reencarnante não era um inimigo dela propriamente dito, mas cúmplice de faltas graves, tendo ambos se vinculado por laços de ódio em passado próximo. A jovem mulher decidira abortar. Procurara médicos, mas esses recusaram-se a ajudá-la, atendendo às sugestões do plano espiritual. Buscara então uma curiosa, que o espírito André Luiz, na obra No Mundo Maior, psicografada por Francisco Cândido Xavier, descreve como dessas que se tornam menos sensíveis à dor alheia. No silêncio interior, travava-se eloquente diálogo entre as mentes da mulher dementada e do espírito candidato à reencarnação. Odeio este filho intruso que não pedia a vida, afirmava cruelmente a futura mãe no campo do pensamento. Poupa-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses. Tem caridade, suplicava a mente do espírito, arrancado como de um sono brando. Não obstante o socorro propiciado pela equipe de amparo dos benfeitores espirituais, o aborto foi concretizado. O espírito André Luiz narra a patética cena. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado e, afinal, assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se mantivesse atraída ao corpo materno por forças vigorosas e indefiníveis,
aderiu ao campo celular que a expulsava. O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. André Luiz conta que a entidade reencarnante, em processo de desequilíbrio e desencanto, através de sua organização perispírita, atingiu a zona do coração da mulher e, na decorrência dos efeitos físicos, agravou o fluxo hemorrágico. Cecília, algumas horas depois, também estava morta. Cecília, com isso, foi considerada homicida e responsável pela sua desencarnação prematura, provocada por suicídio indireto. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Orou Jesus a Deus. Revelação da médium Ivone A. Pereira. Em nota de rodapé no capítulo 2 de Memórias de um Suicida, a médium Ivone A. Pereira relata uma experiência vivida no mundo espiritual, destacando o valor da prece. Eila. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que ficara reduzido seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara-se sobre as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com um acento indefinível de ternura, falou: aqui, só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei impressionada. Só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se amercêe dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois nisto consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem, determinou Jesus. Nem mesmo por brincadeira. O espírito do poeta Cornélio Pires expõe de forma clara e precisa, através do médium Chico Xavier, no livro Astronautas do Além, as consequências do suicídio e a respectiva receita para a superação das dificuldades nas seguintes quadras. Suicídio. Suicídio, não pense nisso nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva.
Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta, trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é melhorar. Ele lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ensinou Jesus. Bezerra de Menezes salva escritor. Conta Almerindo Martins de Castro que um dos mais brilhantes escritores, membro da Academia Brasileira de Letras, encontrava-se certo dia numa situação desesperadora, com dificuldades suficientes para levá-lo ao suicídio. Comparecendo à sede da Federação Espírita Brasileira, pediu a Manuel Quintão que, na qualidade de médium, servisse de intermediário num apelo ao espírito Bezerra de Menezes, solicitando um conselho paternal ante a situação terrível em que se encontrava. O próprio escritor comentou publicamente que ficou aguardando em um dos gabinetes do primeiro andar da Federação. Quintão, depois de certo tempo, volta sereno, tendo em suas mãos a comunicação daquele que na terra foi chamado de o médico dos pobres. Começava por uma censura. Eu devia ter medido melhor as minhas forças. Mas, concluía o bondoso espírito, nem tudo está perdido. Há uma porta em que ainda não bateste. E disse Bezerra naquela comunicação: vai, conta tudo. Fala a verdade, que ela se abrirá com o favor de Deus. Curiosíssimo, esclareceu o ilustre acadêmico no seu relato, até aquele momento julgava que não havia mais porta nenhuma para que eu batesse. Mal concluí a leitura das palavras de Bezerra de Menezes, vi num relâmpago, como se alguém me inspirasse, a porta na qual me esquecera de bater. E fui onde a inspiração me mandou. Fui sereno, confiante, seguro de que teria a consumação do meu desejo. Encontrei de fato as portas abertas de par em par. Tudo se resolveu graças a Deus. Finaliza Almerindo Martins de Castro a narrativa desse fato no livro Martírio dos Suicidas, informando que o escritor prosperou e cresceu em prestígio literário. A Academia Brasileira de Letras lhe sagrou o valor intelectual. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe, e quem procura acha, e àquele que bata à porta, abrir-se-á, asseverou Jesus. Devota quase suicida. Um caso muito interessante do auxílio espiritual em favor daqueles que passam por dificuldades da vida é narrado por Almerindo Martins de Castro no livro Antônio de Pádua. Vejamos a narrativa. Na vila de Serpa, em Portugal, havia uma certa Sara, devota sincera de São Francisco de Assis e Santo Antônio. Mal casada, sofria torturas do marido a tal ponto que se resolveu ao suicídio. Certa noite em que o esposo permaneceria fora de casa, depois de recolhidos os da família, Sara preparou um laço de corda para enforcar-se. Mas, ao enfiá-lo ao pescoço, ouviu alguém bater com estrondo à porta, obrigando-a a atender aos visitantes, que eram 2, vestidos de franciscanos: São Francisco de Assis e Santo Antônio em espírito materializados.
Acolhidos com as atenções que mereciam, embora Sara não soubesse quem eram os dois desconhecidos, e sendo-lhe servida a ceia, encaminharam a conversa para o temor de Deus, o caminho da virtude, o valor da paciência nas aflições da vida, falando de tal modo que Sara mudou inteiramente de ideias, chegando a sentir-se criminosa só pela intenção que tivera de suicidar-se. Algumas horas depois, os dois espíritos apareceram em sonho ao marido, dando-se a conhecer, admoestando-o severamente e fazendo-o compreender as terríveis responsabilidades que lhe adviriam perante Deus se tornasse culpado do suicídio da esposa. Ele, dirigindo-se ao lar e verificando a realidade do sonho, sem mais dúvida de que tivera a visão de Francisco de Assis e Antônio de Pádua, transformou-se, tornando-se modelar marido e fiel no agradecimento ao auxílio que recebera da misericórdia divina. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Confortou Jesus. Reunião de desobsessão salva estudante de medicina. O médico Adolfo Bezerra de Menezes, no seu livro A Loucura sob Novo Prisma, relata que o pai de Raul Couto, estudante de medicina, dera cabo de sua vida sob a influência de um espírito obsessor e que pretendia também arrastar o filho à prática do ato infeliz. Vejamos o fato narrado com as próprias palavras do grande médico brasileiro. Raul Couto havia cerca de 2 anos suspendera o curso de seus estudos médicos na Faculdade do Rio de Janeiro por ter sido subitamente acometido de loucura, com a ideia fixa de suicídio, pelo que a família o guardava em um quarto com todas as precauções. Pediram-nos, depois de reconhecido que a loucura era obra de um inimigo do espaço, que fizéssemos o possível para restituir a razão ao pobre moço. E, prestando-se a isso, o médium de incorporação Frederico Pereira da Silva Júnior, demos princípio ao trabalho. O espírito perseguidor veio enfurecido, declarando que já fizera acabar pelo suicídio o pai de Raul e que, ao mesmo fim, levaria o filho para vingar-se do mal que lhe fizera em passada existência. Efetivamente, verificamos que o pai de Raul acabara pelo suicídio. Longa foi a luta com esse espírito, mas, por fim, depois de muitas sessões que fazíamos semanalmente, conseguimos convencê-lo do mal que a si mesmo causava. Foi isso numa sexta-feira, e só na segunda-feira seguinte foi que pudemos ter notícia do que se passara com Raul depois do arrependimento do seu perseguidor. Soubemos então e tivemos a confirmação pessoal do seguinte: na sexta-feira, pouco mais ou menos a hora em que o espírito inimigo desistiu sinceramente da perseguição, Raul, em sua casa, à distância que vai da Gamboa, onde morava, ao Engenho Novo, onde trabalhávamos, talvez uns 15 quilômetros, despertava como de um longo pesadelo. Chamou a mãe e mais pessoas da família, por quem se tornara indiferente. Saiu do seu isolamento e tão bem se achou que na semana seguinte voltou aos seus estudos por tanto tempo interrompidos, e tanto se aplicou que colheu e publicou as lições feitas durante o ano pelo professor de anatomia da faculdade. Durante os seguintes 2 ou 3 anos, tivemos várias ocasiões de vê-lo, de reconhecer a completa integridade de suas faculdades mentais, fato que é comprovado por suas aprovações na faculdade. Comenta ainda Bezerra de Menezes que durante os seguintes 2 ou 3 anos, tivemos várias ocasiões de vê-lo, de reconhecer a completa integridade de suas faculdades mentais, fato que é comprovado por suas aprovações na faculdade. A coincidência da renúncia do perseguidor com o reerguimento das faculdades mentais é fato digno da maior atenção, e nós asseguramos que, mais ou menos rápida, mais ou menos lenta, temos sempre observado esse fenômeno, desde que o perseguidor se converta. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu,
com elas estarei. Prometeu Jesus. O Livro dos Espíritos evita o suicídio. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. É assim que o espírito Hilário Silva, pelo médium Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade, inicia a narrativa que deixa entrever as lutas travadas por Allan Kardec para a nobre missão de codificar o Espiritismo. Allan Kardec, abrindo o embrulho, lê uma carta endereçada a ele, na qual o remetente apresenta sua gratidão por não ter cometido suicídio. O missivista declara que, com a desencarnação da esposa, ficou desesperado e acabou planejando a própria morte no rio Sena, buscando a Ponte Marie para pular. E, ao fixar a mão para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomou o volume nas mãos e pôde ler no frontispício entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. A obra era o Livro dos Espíritos e nela o missivista ainda acrescentara com letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Renier. Após a leitura da carta, Kardec aconchegou o livro ao peito. Raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz, garantiu Jesus. Prece por um suicida. No capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Com a prece sugerida pelo codificador do Espiritismo, oremos em favor de quem muito precisa da nossa ajuda. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma daquele em quem penso nesse momento. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças
para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras expiações. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Assim seja, Senhor. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Anunciou Jesus.